Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Uma voz ressoa de geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, Dai-nos luz, dai-nos luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valem. com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus.
E ainda, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? São João capítulo 18, versículo 36, 37 e 38, nós encontramos o que está sendo citado nesse instante. E ainda em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouvintes amados, irmãos em Cristo Jesus, está mais do que comprovado que a verdade é Jesus, a mentira é Satanás. Tudo que é mentira é condenável, é incompatível com Deus, como a luz é incompatível com as trevas. Não podemos, de maneira alguma, pensarmos nos céus, na glória eterna, isto é, estarmos nos céus, vivermos com Cristo na eternidade, sem que vivamos com Ele aqui enquanto estamos nesta dimensão terrena. E ninguém pode dizer que está com Ele, vivendo nele, sem que esteja na verdade. Você pode ser uma pessoa que nunca tenha proferido uma mentira. No negócio, tem cumprido seus tratos fielmente, nunca mentiu para a esposa, nem para o esposo, nem para os filhos, nem para os pais. Mas se você crer numa mentira, você pratica aquela mentira. Estamos falando já no sentido religioso. Queremos chamar a atenção de todos os nossos ouvintes que se praticamos uma religião que não é verdade, então somos mentirosos. Por quê? Estamos praticando uma mentira. Só há uma que é verdade. Só há um caminho. Só há uma vida. Só há uma verdade. Ninguém pode procurar verdade em outro lugar a não ser em Jesus Cristo, a não ser em Sua palavra. Por isso, Deus não é objeto de estudo. Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. O seu carro, a sua casa, o seu filho e outras coisas terrenas podem ser deuses para você. O dinheiro, por exemplo, se torna um objeto de adoração. É uma coisa que ocupa o primeiro lugar, antes de todas as demais.
é uma coisa que faz você colocar tudo em segundo plano. É que é o seu Deus. Agora notemos, amados, e concluamos juntos que a verdade é Jesus Cristo. Pilatos estava diante da verdade e perguntou: o que é a verdade? Será que aquele governador vivia só mentindo? Não sabia o que era verdade? Um homem naturalmente instruído, estudado para ser um governador e fazer uma pergunta desta: que é a verdade? Sinal de que ele não conhecia a verdade, sinal de que ele estava mergulhado no paganismo, na mentira, no engano, embora sendo um governador. Mas ali estava a verdade encarnada, que o mundo não pôde suportar, não pôde encarar com revelação divina, senão aqueles a quem Deus quis mostrar como Cristo, o Filho de Deus vivo, como o profeta de Deus, como o Emanuel, Deus conosco, como o Cordeiro de Deus. A indicação que João Batista fez deveria ser suficiente para todos aqueles teólogos de então, que Jesus era de fato o Messias, o Cordeiro de Deus. Eles conheciam as Escrituras de cor. Mas notem como o nascimento de João Batista foi extraordinário. Fez cair temor sobre todos, diz a Bíblia em São Lucas. Comece a ler do 1º capítulo e veja como foi o nascimento de João Batista. Foi uma coisa extraordinária. Zacarias saiu mudo dali de dentro, quando ele oferecia o sacrifício, e todos se maravilharam. Depois eles viram, constataram a maravilha, depois do menino nascido, que ele deu o seu nome, escreveu o seu nome numa tábuazinha. Então a sua língua foi solta. Os sacerdotes, os seus colegas, viram tudo isto, conheciam o nascimento de João Batista, a maneira que ele veio ao mundo. Era um testemunho precursor para eles. Mas, no entanto, quando aquele menino cresceu como um homem extraordinário, desobedecendo, isto é, fora da linhagem de seu pai, indo para o deserto, e apontou a Jesus Cristo como Cordeiro, eles não creram. Naturalmente o tiveram como um louco, como um desviado da linhagem. Ele deveria ser também um sacerdote. Ele deveria ajudar, manter a tradição, e não ser um choque com a tradição, com a lei, com a religião do dia. Mas João Batista indicou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, como a verdade, como o caminho, como a vida. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Perguntou o profeta Isaías, justamente vendo a cena da cruz, descrevendo todo o sacrifício do Calvário. Antes ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A resposta nós encontramos nas Escrituras, reconhecidamente pelos príncipes das sinagogas, reconhecidamente pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote. Esta gentinha que não conhece a lei foi quem deu crédito à pregação do profeta. Foi esta gentinha que deu crédito a esta mensagem. Veja se há no meio deles algum príncipe,
Eles respondem: é uma Maria. Se ele fosse de fato um profeta, ele saberia quem está banhando seus pés com lágrimas e ungindo a sua cabeça com óleo. Foi uma Maria Madalena, foi uma mulher pecadora, foi um ladrão crucificado, foi um vendedor de peixe na feira, que disse que ele é Cristo, Filho do Deus vivo. Mas veja se algum príncipe da sinagoga aceitou esta mensagem deste profeta, deste louco que vem aí do campo, dizendo que esse bastardo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Isso foi o que Jesus recebeu dos homens que tinham conhecimento das Escrituras, conhecimento intelectual apenas. Mas uma coisa é certa, ouvintes, nós temos constatado através das Escrituras que quando Jesus foi crucificado e rendeu o seu espírito, houve trevas, tudo escureceu, sinal de trevas. Parece que Deus houvera saído da terra e agora eles, como vitoriosos, se sentiam à vontade. Abafamos aquele burlador. Agora não temos mais quem vem virar as nossas mesas de comércio evangélico. Agora não temos mais quem vem preocupar com as nossas vidas, pregar contra as nossas mulheres, contra o nosso pecado religioso. Por quê? Tapamos a sua boca, usamos todas as forças religiosas e nacionais e o crucificamos. Ele na cruz, morto, derrotado. A verdade havia sido crucificada, mas eu tenho exclamado com a minha alma: preguem a verdade na cruz, crucifiquem-na, escarneçam dela, leve-a para o sepulcro, tudo fica escuro. Mas no terceiro dia, uma mulher gritou: ele vive, ele vive, ele vive. Isto quer dizer que a verdade não ficou sepultada. Logo eles tiveram a grande surpresa de saberem que o coxo que mendigava na porta formosa do templo estava andando. Logo eles constataram que a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério, porque ele foi derramado em sua igreja. Depois que as trevas caíram sobre a terra, eles colocaram-no em um sepulcro, na verdade. Ali ele ficou aquelas 3 noites e aqueles 3 dias, mas no terceiro dia ele saiu. Já estamos nos referindo àquele Jeová que nasceu numa manjedoura, aquele Jeová que brincou como criança, aquele Jeová que chorou, que gemeu, aquele Jeová tomando sobre si as nossas iniquidades, tomando sobre si as nossas dores. Estamos constatando cada dia, a cada instante, que Jesus é o Jeová do Velho Testamento, é Deus encarnado. Jeová saiu da sepultura. Ele havia dito: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Na primeira pessoa, quem estava falando ali era o Jeová, que levantaria aquele templo, aquele corpo, e o glorificaria, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E então Jeová subiu às alturas. Depois Jeová voltou para habitar sua igreja em forma de espírito. Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e dar poder ao seu povo. Uma vez mais Jeová veio
e desta vez para ficar em seu povo, em sua igreja, e de novo Jeová curando os enfermos, levantando os mortos, manifestando-se a si mesmo pelo Espírito Santo. Jesus voltou, o Emanuel voltou, Ele é Deus conosco, Ele é Deus sobre nós, Ele é Deus conosco, Ele é Deus em nós. Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é Filho, Deus em nós é Espírito Santo. Nunca uma primeira, terceira, segunda, terceira pessoa, mas é o mesmo Deus, obrando na sua igreja, através de sua igreja, pela sua igreja, a favor de seu corpo aqui na terra. Você deve se sentir nesse instante integrado neste corpo, no corpo de Jeová, no corpo de Jesus Cristo, no corpo do Deus vivo. Foi para isso que ele se fez homem. Jeová desceu aqui na terra e ele ergueu a prostituta para não pecar mais. Ele desceu aquele bêbado com moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta, e o levantou. Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar na mesa com os príncipes de Deus, com Jacó, com Elias, com Moisés. Estamos assentados em lugares celestiais, porque ele nos levantou a este lugar, para nos assentar com esses príncipes, com estes heróis da fé. Eu prefiro estar separado deste mundo, mas me sinto incluído na reunião dos santos, dos heróis da fé. Você deve se contentar com isto, dar graças a Deus, ser agradecida, ser agradecido por isso. É Deus em nós, é a esperança da glória, é o mistério que Paulo viu. Ele não viu algo mais do que isso. Sim, Jesus veio e derramou seu sangue, libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas, lhes deu vida eterna e elas nunca perecerão. Ele não perderá nenhum deles, mas ressuscitá-los-á no último dia. A segunda morte não pode causar-lhes dano algum. Ela não tem poder sobre eles, sobre os filhos de Deus, no qual Jeová habita, no qual o Espírito Santo habita. Foi para isso que ele derramou seu sangue, para preparar um corpo para si. Porque este corpo pertence ao Cordeiro de Deus, e eles seguem-no onde quer que ele vá. Eu peço nesse instante ao meu Deus que complete a luz desta mensagem em cada coração ouvinte. E vamos, irmão, irmã, se ponha de pé, viva como uma resgatada, redimida, um redimido. Quando você olhar para o seu passado, não veja uma prostituta, não veja um bêbado, mas veja o sacrifício de Jesus Cristo, Cristo crucificado, e você crucificado com ele, ouvindo aquelas palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo serás uma nova criatura, hoje mesmo você tem uma nova vida, tem morrido para o mundo. Isto é que eu peço a Deus que aconteça com cada ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas.
Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ó 99 ovelhas bem seguras no curral, mas uma delas se afastou do aprisco do bom pastor, a errar lá nos montes de terror, distante do bom fiel pastor, distante do bom fiel pastor. Nenhum remido imaginou quão negra a escuridão, pelas águas profundas que passou trazendo a salvação. E quando o bom pastor chegou, a errante estava a perecer. A errante estava a perecer. Eu vou ao deserto a procurar, eu vou ao deserto a procurar. Vem vindo dos montes o clamor, é a voz do fiel pastor. Busquei a ovelha com muita dor,
louvai por sua redenção. E os anjos cantam lá dos céus, Louvai que a errante voltou ao redil. Louvai, ao excelso e bom pastor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ouvintes, se nós não tomarmos a Bíblia sagrada como palavra absoluta de nosso Deus, é melhor que deixemos de taxar-nos a nós mesmos de cristãos. A nossa condenação seria muito menor. Jesus disse: melhor fora que não conhecesse. Se nós nos taxamos de cristãos e não tomamos a palavra de Deus como absoluta, melhor fora que tivéssemos nascido no mundo pagão e nunca tivéssemos ouvido falar de Cristo. Porque aqueles que morrerem sem lei serão julgados. Mas aqueles que morrerem com a lei, sob a lei, pela lei serão julgados. A quem mais é dado, mais é exigido. A ignorância não nos salva, absolutamente. Porque nós não temos uma Bíblia só. Nós temos 3 Bíblias. A natureza é uma Bíblia. A natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Leia isto na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. E vai concordando uma coisa com a outra, referências, e vocês constatarão que estou vos falando a verdade. Aí temos também o zodíaco. Temos a Bíblia impressa, a palavra de Deus, por inspiração divina do Espírito Santo. Que é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus para os homens. Temos a pirâmide, que também é uma Bíblia, que deixa todo mundo, tanto pagão como chamado cristão, inexcusável diante de Deus. Bom, nós não vamos discutir isso e detalharmos este assunto, porquanto o nosso pensamento, a nossa meditação desse instante está numa outra linha. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Vamos tomar a Bíblia como absoluta? O apóstolo está dizendo, pela graça que me é dada.
pela salvação que me é dada. Ele hipotecou a sua salvação para pedir isto à igreja, aos Romanos capítulo 12. Para solicitar isto de nós, que não saibamos mais do que aquilo que nos convém saber. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Antes de tudo, deveríamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É onde nos interpretam mal. Chegam a dizer que nós estamos contra os jovens estudar. Não, absolutamente não. Isso não é a verdade. O profeta desta era mostra, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, que todo sistema de civilização, de educação, vem do diabo. A civilização é que destrói a natureza, mata a primeira Bíblia. Portanto, falsifica a natureza. Faz o híbrido, o enxerto nas plantas, no gado, nos animais, nas galinhas. É a civilização que mistifica, falsifica a Bíblia. É a civilização teológica que faz um cristão híbrido, que é como um mulo. A natureza é uma Bíblia. Na natureza animal nós temos um mulo, que é muito bom de serviço, mas não tem vida em si mesmo para procriar. É um fruto, é um resultado de mistura. Mas quem faz isto é a civilização. Mas, no entanto, vejamos a principal mensagem do profeta desta era. São 7 selos. Cada dia vinha um anjo dos céus para revelar a cada selo do Apocalipse para ele no quarto onde ele estava. Veja só, a principal mensagem do profeta desta era não foi assistida pessoalmente pela sua família. Por quê? Diz ele, porque os meus filhos tiveram que voltar para Tucson por causa da escola. E em muitas outras mensagens ele diz, eu tive que retornar, minha família teve que retornar, porque venceu as férias e meus filhos tiveram que voltar para a escola. Então há um mal entendido. Agora, moça, pare um pouquinho. Moço, se você é um cristão, você vai procurar primeiro saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daquilo que você deve ser na vida. Você não vai ser um médico porque sua família tem dinheiro para te formar e porque você gostaria de ter um título, um DR. Você será por comissão, por vocação. Você será por vontade de Deus, por vontade perfeita de Deus. É melhor ser um pedreiro pela vontade de Deus. O que nós faríamos sem os pedreiros? O que faríamos nós sem os carpinteiros? Pela vontade perfeita de Deus, é melhor então ser um pedreiro pela vontade perfeita de Deus, por vocação, do que ser um médico, um advogado, mercenário. É melhor, sim, ser um pastor, pescador, sem letra como São Pedro, do que ser um reverendíssimo, sem vocação de Deus, sem chamada de Deus. É melhor ser um pastor irreconhecido pelos homens, vocacionado por Deus, do que ser um reverendíssimo,
que defende teses sem a divina vocação, sem o Espírito Santo, sem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus naquilo. Ora, isso explica tudo. E Paulo hipotecou a sua salvação, a sua graça que ele recebeu, dizendo: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aos Romanos 12, versículo 2 e 3. Agora, eu amo, digo, com respeito, eu amo a posição da mulher. E sei respeitar a mulher porque Deus tem me ensinado e mostrado o que é uma mulher. Mas vocês devem saber de uma coisa nesse instante: que a queda se deu justamente porque Satanás, a serpente, não podendo derrubar, enganar a semente, a criação original de Deus. Disse São Paulo que não foi Adão quem foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ele foi a mulher. Sem que ele usasse a mulher, ele nunca poderia furar os olhos de Sansão. Mas por quê? Porque a mulher perdeu a noção do seu lugar. Se ela estivesse ao lado do seu marido, à sombra do seu esposo, ela não teria caído. Mas isso é claro, isso é matemática. Se todas as mulheres estivessem à sombra do seu marido, quer na presença ou na ausência, elas nunca cairiam. Nunca ouviriam sussurrar de um bonitão nos seus ouvidos, pelo telefone, pessoalmente. Elas nunca teriam caído. Mas por quê? O profeta pregou: e não sabeis. E não sabeis. Se tem uma coisa que nós precisamos saber, é conhecermos aquilo que somos, e a posição que temos, e a responsabilidade que arcamos, quando falamos ao povo, quando atendemos ao povo, quando cantamos para o povo, quando pregamos para o povo, para as pessoas, quando uma moça vai no altar e faz um voto de fidelidade a um homem, se ela conhecesse o que significa aquilo, nada, nem a largura, nem a profundidade, nem fome, nem miséria, nem nudez, nem doença, nem coisa alguma a separaria de seu marido. E assim vice-versa, com os homens também. Mas por quê? Estão procurando saber o que não devem saber e deixando de saber aquilo que deveriam saber. Agora vamos já para uma pergunta do mesmo apóstolo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma coisa que as menininhas estão precisando de saber não é de sexo nas escolas. O que os nossos filhos estão precisando é de tutores e mestres que tenham capacidade moral, acima de tudo, para transmitirem para os alunos aquilo que eles são. Caráter. Caráter é aquilo que somos. Não uma fumante, não um fumante,
não um homem ou uma moça lhe cheia de droga, para ensinar o quê? Ensinar que o homem procede do macaco? Blasfemar contra Deus? Zombar do que é reto? Ai, ai, ai dos nossos filhos. Com razão, Jesus disse para aquelas mulheres que choravam enquanto ele carregava a sua cruz: filhas de Jerusalém, não chorai por mim mesmo. Não por mim. Eu sei quem sou eu. Antes chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque chegarão os dias em que vão dizer: bem-aventurada, bonita, novinha, aquela que não gerou, aquela que não deu luz filhos, os peitos que não amamentaram para manterem suas formas agravantes e provocantes. E se a Bíblia e o que o povo está precisando de saber, não há ninguém para explicar, não há ninguém para gritar, desesperar, e chorar e lamentar, e dar um grito de alerta. Não passamos de falsos, de hipócritas, de parasitas, comendo a custa do povo. Por isso o profeta desta era, zangado com o pecado, condenando a maneira das mulheres se apresentarem, ele disse: irmãs, vocês sustentam a minha família, e por isso eu tenho que ser franco, honesto, sincero convosco. Agora, São Paulo está dizendo, na primeira carta aos Coríntios: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Haveria uma perda maior, minha filha, meu filho, do que perder o reino de Deus? Para ganhar o mundo, perde-se a alma? Ora, para mim ter uma coisa, para alcançá-la eu tenho que perder minha alma, eu tenho que descrer na palavra de Deus, tenho que pisar na Bíblia com meus cravos de ferraduras de animal irracional, tenho que passar por cima das Escrituras e sair vestidinha de short, requebrando aí na rua. Quer dizer que para alcançar ciência mundana, intelectual, posição diante dos homens, eu tenho que perder o reino de Deus? Você não pode ganhar o mundo sem antes perder Deus, sem antes sair da casa do Pai. O filho pródigo nunca poderia ser adúltero, fumar, beber, gastar tudo que recebeu do Pai, sem antes sair da casa de seu Pai. Sem antes de sair de Deus, o mundo não pode dar vazão, não pode alimentar a Satanás. Oh, se o tempo nos permitisse saber daquilo que somos, quando o homem e a mulher sabem o que ela é, ela dá valor na sua posição. Como ela é, segundo aquilo que Deus lhe concedeu, a medida da fé de cada um. E não sabeis que ninguém saiba mais do que convém saber. Sabe-se tanto e não se sabe nada. Dizem que Sócrates exclamou nas últimas horas, quando seus discípulos clamavam: o que você sabe, Sócrates? Fala-nos mais. Dizia: nada, só sei que não sei. E ele estava falando a verdade. Somos embaixadores, por Deus, estrangeiros, peregrinos, mas que temos uma missão de representarmos a Cristo no lar, no emprego, na rua, no veículo, aonde quer que andar. Isto é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador.
vos mandem seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Que todos levantem suas mãos aos céus, com seus rostos inclinados, e aceitem aquilo que Deus tem para cada um: perdão de seus pecados, o lugar devido da mulher, do homem, a devida hombridade para responder no seu posto de dever. É minha oração nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mandem seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Ordem do meu rei, de todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu
por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, tu Cristo só és meu Senhor, oh, salva-me por teu amor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu venho como estou.